Mas nada esconde essa minha timidez. É assim que você se sente em muitos momentos da sua vida? Hoje, o terceiro capítulo de Mentes Ansiosas convida a gente a refletir sobre os momentos que nós perdemos na nossa vida, travamos simplesmente por algumas crenças, alguns esquemas que nos impedem de seguir. E quais seriam esses esquemas? Você já deu uma olhada lá nos destaques do nosso canal no Instagram? Pois é, talvez um pouco de defectividade. Você acha que não faz nada direito, ou que não falaria direito, ou que não pode errar, ou viu em algum momento da sua vida que não fazia nada certo, ou que não era capaz. Ou você responde de forma tão perfeccionista que mais nada esconde essa minha timidez. É assim que você se sente em muitos momentos da sua vida? Hoje, o terceiro capítulo de Mentes Ansiosas convida a gente a refletir sobre os momentos que nós perdemos na nossa vida, travamos simplesmente por algumas crenças, alguns esquemas que nos impedem de seguir. E quais seriam esses esquemas? Você já deu uma olhada lá nos destaques do nosso canal no Instagram? Pois é, talvez um pouco de defectividade. Você acha que não faz nada direito, ou que não falaria direito, ou que não pode errar, ou viu em algum momento da sua vida que não fazia nada certo, ou que não era capaz. Ou você responde de forma tão perfeccionista que esse terceiro capítulo quer ajudar você que muitas vezes deixou passar momentos na sua vida por pura fobia social. Sabe aquele pânico de falar em público, de se expor numa reunião? Pois é, quantas oportunidades talvez você perdeu na sua vida ou deixou passar simplesmente não porque não tinha a melhor ideia, mas porque não conseguiu se posicionar, não conseguiu se colocar. Quem sabe a sua ansiedade foi tão grande ao ponto de dizer para você assim, você não é bom o suficiente, ou talvez um simples não soe como uma rejeição tão grande que é melhor não ouvir e não passar de novo por tamanho constrangimento ou decepção. Aqui já quero deixar uma dica bem grande, que se comparar é uma das piores estratégias para que você possa vencer talvez aí essa fobia, esse medo, esse travamento. Mas uma grande oportunidade é você se comparar ao seu eu de ontem. Que tal você começar a dar um passo de cada vez e treinar pequenas exposições, pequenas ideias e principalmente, muitas vezes não ser a melhor ideia, ou então você tem que lutar um pouco mais para que ela se estabeleça, ou mesmo que ninguém acredite na sua ideia ou na sua forma de trabalhar, mas que você comece a acreditar e a batalhar por um espaço. Que tal ter essa oportunidade? Que tal começar hoje e fazer o fato de você ter timidez ou uma certa fobia social que impede você de gravar um vídeo, de se fotografar. Você acha que nunca fica bem nas fotos, nas gravações, que nunca fala bem o suficiente ou que não te entenderam. Esse medo de rejeição ou a comparação constante que você faz com outras pessoas que estão talvez num estágio melhor do que você, é importante que você entenda que isso não te faz antissocial, mas que nesse momento você precisa treinar habilidades e competências para se sentir mais segura, capaz de enfrentar pequenas ou até grandes rejeições, ser capaz de acertar os erros, de ser criticado. E para isso treinar, até que se sinta segura. É comum que pessoas tímidas tenham padrões e crenças muitas vezes inflexíveis. São extremamente exigentes porque alguém foi exigente
com você. E aí então, se não for bom o suficiente, talvez não sirva. O medo que as pessoas tímidas carregam faz um pouco parte aí do seu temperamento. Elas são sensíveis, precisam de segurança, geram rotinas para que isso aconteça. E qualquer coisa que significar imprevisibilidade ou espontaneidade, e isso passar para um crivo, e isso gerar a possibilidade de uma crítica, ou gerar a possibilidade de não servir o suficiente, é o suficiente para que essa pessoa não faça, não fale, não busque, para que não erre, e para que não seja rejeitada, e para que não seja criticada. Esse medo trava essa espontaneidade, que alimenta e reforça esse ciclo de que talvez você não seja capaz, o que cada vez torna mais difícil você de atender os próprios limites, a sua própria régua. Lembra que tudo isso foi muitas vezes gerado lá na sua infância, na forma como você foi tratada. E aí, muitas das pessoas que convivem com você podem, às vezes, reforçar esse seu temperamento mais tímido, mais fleumático, ou colocar você em teste, colocar você em prova, colocar você para que você enfrente um passo de cada vez essa sua timidez. Então você deve estar se perguntando: Roberta, espontaneidade se treina? Sim, assim como os limites, assim como todas as outras competências, a habilidade social se treina. A habilidade de relacionamento e principalmente fazer uma revisão das suas crenças e da sua forma de enfrentamento, porque tanto seus comportamentos podem ser evitativos para trazer um certo conforto, uma acomodação desses medos, dessas crenças, e aí então você não se expõe, ou pode fazer com que você estabeleça aí um autossacrifício tão grande, um perfeccionismo, que nada é o suficiente. E aí o grau de exigência é sempre tão grande que também pode prejudicar. Então a diferença aqui que fica bem importante da gente esclarecer é que pessoas tímidas não são antissociais. Antissociais são aquelas pessoas que se relacionam de forma fria. Então aí são os sociopatas, os psicopatas. Esses sim são antissociais, porque eles não têm empatia. E muitas vezes são pessoas finas, polidas, até parecem pessoas do bem, fazem de forma muito sedutora o bom jogo, o bom menino, a boa menina, mas não tem empatia, não tem remorso, não sente culpa nenhuma de se colocar sempre em primeiro lugar e até passar o outro para trás. Aqui nós estamos falando do tímido e da tímida, do fóbico, da fóbica social, que tem sim uma grande vontade de se relacionar. São pessoas sensíveis. Já atendi muitas pessoas tímidas, e você que é tímido e está me ouvindo sabe que você quer se relacionar, você quer falar, você sente muitas vezes, mas não sabe demonstrar, não sabe por onde começar, porque as suas próprias crenças dizem para você que ou você precisa ser perfeito, ou vai que eu falo e magoo essa pessoa. Então aí já vem uma crença de culpa, de inadequação, de defectividade, de padrões perfeccionistas, inflexíveis. E aí bate o medo, talvez, de abandono. Talvez você tenha medo de ser rejeitado, abandonado por não fazer tão certo. Mas é preciso começar, é preciso dar o primeiro passo. Você que está acompanhando comigo o estudo dirigido de Mentes Ansiosas vai entender que as suas crenças, a sua forma de enfrentar a sua timidez ou a sua fobia social, se relacionar, tem muito a ver com a forma como você pensa, sua visão de mundo, seus esquemas,
as suas crenças. E lá na página 73 do livro, olha só o quadro, que bacana, que traz para nós aí uma diferença entre uma timidez que pode ser normal, apenas uma característica de temperamento, e uma timidez patológica. Uma necessidade absoluta de aprovação dos outros, uma expectativa sempre de que está sendo avaliado negativamente. A desaprovação é sentida como uma grande tragédia. Ansiedade é uma velha inimiga, de mão dada com o medo, que traz pensamentos obsessivos, acompanhados de tristeza e uma autorrecriminação. Reações duvidosas dos outros são sempre interpretados de uma forma negativa. Aqui a gente está falando de caras e bocas, de falta de atenção, muitas vezes, que as pessoas não se relacionam de forma genuína conosco, e isso só diz respeito delas. Mas aqui o tímido patológico pega tudo para ele e vira tudo um desastre. E aí, nunca mais ele põe o pé na vida social. Tudo isso passa pela cabeça do tímido, da tímida, de uma forma velada. Quando tratar e como tratar. O transtorno de ansiedade social ou fobia social não é simplesmente uma vergonha de subir num palco ou de se expor numa reunião. É quando você se sente ansioso ou ansiosa constantemente, diante de situações que muitas vezes se repetem, quando você se sente exposto, quando as crenças que te atrapalham ou que te trazem prejuízo surgem, e isso toma conta de você, ao ponto de você começar ou de vir somando prejuízos na sua vida. Aqui, a gente precisa entender quando é preciso uma ajuda medicamentosa, porque é um fator neuroquímico associado a um não treinamento das suas habilidades sociais. De cara, eu já digo que o tímido ou fóbico tende ao isolamento, que também é um esquema. E aí, é preciso trabalhar as crenças que fazem com que essa pessoa se isole para se sentir menos ansiosa. Se isolar pode trazer um conforto num primeiro momento, mas só reforça o seu medo, a sua desaprovação, o seu isolamento, e não trabalha essas competências em você que vão fazer de você uma pessoa mais funcional e saudável. Aí é necessário, então, começar exposições que aos poucos vão driblando e vão trazendo segurança para você. O livro traz algumas crenças que podem se passar pela sua mente. Olha só, tenho que parecer competente. Se cometer qualquer erro, ninguém mais vai gostar de mim. Se perceberem o quanto estou ansioso, vão me julgar como tolo, bobo. Se eu não conseguir falar nada interessante sobre um determinado assunto, será uma tragédia. Se isso passa pela sua cabeça e impede você de se aproximar de pessoas, de ir a entrevistas, de fazer apresentações, então você precisa enfrentar. Outros tipos de fobia podem trazer aí pensamentos ansiosos. Que cara idiota! Ele não consegue nem controlar. O grande desafio do tímido é entender que isso não se passa só com ele. Quantas vezes eu já me senti tímida, imperfeita? Quantas vezes eu gravei um vídeo, fiz uma apresentação, dei uma aula, me apresentei, propus uma ideia numa reunião e pensei, poderia ter sido muito melhor. E aí é que está o X da questão. Todos os dias nós podemos ser melhores. E treinar isso, para quem tem fobia social ou timidez patológica, é um grande desafio que passa pela sua escolha. Então, se você tem essas características e você quer, isso é muito importante. Você escolhe ser melhor cada dia. Você olha para o seu eu de ontem e dá mais um passo hoje.
Na página 80 do livro Mentes Ansiosas, Ana Beatriz diz o seguinte: não há a menor dúvida sobre a eficácia da combinação de uma medicação adequada e uma psicoterapia na linha cognitivo-comportamental. As terapias cognitivas realmente ajudam a trabalhar aí as emoções. Então, a terapia focada nas emoções, nesses esquemas, que são as abordagens contextuais dentro dessa terapia cognitiva, vai nos trazer uma nova visão de mundo, uma nova forma de pensar. E sim, de enfrentar essa timidez patológica e essa ansiedade social. Alguns sintomas são extremamente prejudiciais e é preciso, sim, buscar apoio, buscar ajuda. Alguns tremores, suores, muitas vezes, pessoas que mal conseguem se apresentar porque têm aí dores de barriga, adoecem e perdem tantas oportunidades. Nesse momento, fazer associação e trazer aí menos ansiedade para que você possa se treinar e estar cada dia mais segura, estar cada dia mais livre dessas sensações, desses sintomas que isolam você e que impedem você de conquistar coisas das quais você gostaria, sim, de participar, de se dedicar e de evoluir, de fazer parte. Porque sim, competências são desenvolvíveis. Aqui eu venho falar de novo para você que você faça pequenas pesquisas sobre os precursores de serotonina, alguns chamados de antidepressivo. E talvez você possa me dizer, mas eu não tô depressiva, eu dou conta. E aí, quais são os resultados que você tem tido na sua vida? Muitas vezes você não fala, mas o seu corpo fala. Muitos sintomas dos quais nós achamos que damos conta aparecem no nosso corpo de forma sintomática. E é importante que você comece a observar, sim, não só os seus resultados sociais, mas principalmente o seu corpo, a sua mente, o seu sono, a forma como você lida com tudo que tem em você. Mais do que nunca, ter um lugar seguro para trabalhar, sim, os seus medos, as suas raivas, as suas tristezas, suas perdas, seu próprio isolamento, aquilo que você evita, aquilo que muitas vezes você tem feito, mas que não gostaria de fazer, ou aquilo que não tem feito, mas que gostaria tanto de fazer. Por isso, um bom enfrentamento, uma boa dica é o que eu deixo aqui para você. 2023, cheio de realizações. Se você gostou desse conteúdo, se você achou que te despertou, que pode ajudar, visualize os outros, compartilhe, deixe seu comentário. Lembre-se que você não é ansiosa, você está com ansiedade.